Tá esperando, aguardando. Ele se referiu a um parlamentar com palavras de baixo calão, presidente, isso não pode ser permitido, eu peço respeito a todos os parlamentares. Mendonça e nós temos aqui... E a gente está na obstrução, mas nós estamos respeitando a quatro reuniões. Nós temos aqui o direito de todo mundo se expressar. Eu vou recompor o tempo de vocês, deputado Mendonça. Presidente, eu estou com a palavra. Chame a atenção do parlamentar, porque enquanto a deputada Talíria falava, ele gritava, chega, chega, é desrespeito ao parlamentar. Vamos respeitar, cada parlamentar vai ter direito usou a palavra de baixo ao seu calão. tempo de uso de fala. Cada parlamentar vai ter seu tempo de uso de fala. E a gente vai respeitar todo mundo tem o direito de divergir, mas vamos respeitar os parlamentares. Palavra, deputado Mendonça Filho. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento os deputados e as deputadas presentes, e eu vou tentar trazer aqui alguns 6 anos. Essa discussão se deu também no âmbito da proposta de emenda à Constituição número 18, que eu tive o privilégio de relatar essa matéria aqui na Câmara, na Comissão Especial e no plenário da Câmara dos Deputados. Nós aprovamos com uma margem de votos quase que combatendo o crime organizado, as facções criminosas, encarecendo o custo do crime para líderes de facções, para feminicidas, ou seja, aqueles que praticam homicídios contra mulheres, aqueles que praticam homicídios contra crianças e jovens, ao mesmo tempo fortalecer as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, suas competências constitucionais ampliadas, da PF, Polícia Federal, inclusive na atuação no combate ao crime organizado e o crime ambiental, ampliando as competências da Polícia Penal, das polícias penais nos estados, da Polícia Penal Federal, para que a gente possa assegurar um acordo, que foi o acordo para que a discussão sobre a redução da maioridade penal saísse da PEC da segurança e viesse para uma discussão específica. Foi o que foi pactuado com vários líderes e com o próprio presidente Hugo Mota. E é o que fazemos agora aqui na Comissão de Justiça. E quando chegou ao Senado Federal. A sociedade brasileira hoje se vê sitiada, ilhada pelo crescimento da violência. 25%, ou seja, cerca de um quarto da população brasileira hoje vive sob a influência direta de milícias dessas organizações criminosas, se faz, inclusive, com aliciamento de menores de 18 anos. Hoje é um custo barato para esses líderes de facção aliciar menores de 18 anos para praticar crime de tráfico de drogas, de assassinato e até atribuir isso de menores de 18 anos para que, quando o ato de um assassinato é praticado, se atribui ao menor de idade aquele ato criminoso para que, no máximo, ele tenha o cumprimento de pena num regime socioeducativo de 3 anos. A sociedade na área do esporte, entendo que política de educação em tempo integral, que nós nacionalizamos como ministro da Educação, é vital e fundamental para proteger os jovens com relação à questão da violência e, ao mesmo tempo, tirar os jovens que protagonizam atos violentos. Mas isso não significa uma jovem que pratica um assassinato. Muito pelo contrário. Já foi dito, inclusive repetido aqui nos vários debates que acompanhamos, que o mundo todo pratica a maioridade penal inferior aos 18 anos. Eu pediria, presidente, que quem estiver conversando aqui por trás, por favor, se ausente, eu peço se silêncio, retire da comissão. Escutarem. Por gentileza, eu peço silêncio. Se quiserem conversar, pode se ausentar da comissão e conversar do lado de fora. Agradeço a compreensão de todos. Obrigado, presidente. Então, como eu dizia, o mundo todo pratica a maioridade penal inferior aos 18 anos. O mundo ocidental, as democracias liberais ocidentais, todas elas praticamente, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá,
inclusive em parâmetros sul-americanos. Chile, Argentina se discute hoje até a fixação em 15 anos, idade mínima para que um jovem possa responder penalmente com relação a um ato criminoso. Eu não defendo a tese de que a gente vai resolver o problema da violência com a aplicação da redução da maioridade de 16 anos. Mas, evidentemente, a gente vai combater um fenômeno que acompanha o Brasil há décadas, que é prática, eu diria, do discurso da esquerda, que fomenta a impunidade. É muito claro e objetivo que a esquerda no Brasil, o PT em especial, defende, por exemplo, política. Você pode até discutir se, porventura, os presídios no Brasil, eles são adequados, são salubres ou não, do ponto de vista de acomodação daqueles que praticaram crimes. É uma discussão, é um debate. Agora, o Brasil, de forma deliberada, tem uma política de não expandir, de não aumentar a capacidade de recepção daqueles que praticam crime no sistema prisional, e você pregar, inclusive, o desencarceramento, tendo em vista a superlotação, não é correto. Há uma clara e deliberada ação por parte da esquerda no Brasil e do PT em especial, de dizer, não se constrói presídios, se superlota as penitenciárias e presídios no Brasil, para que você tenha a sensação ou a condição de discursar que estão superlotados e, portanto, você tem que liberar presos no Brasil. Vá perguntar a dona Maria, em qualquer bairro de uma periferia do Brasil, se ela aceita isso. Ninguém aguenta mais a violência no Brasil. A violência no Brasil, ela penaliza, sobretudo, os mais pobres. Na parada de ônibus, quem compra um celular, muitas vezes financiado, pagando a prestação, ele ou ela não tem condição sequer de concluir o pagamento do celular, porque ele é roubado numa parada de ônibus. Compra-se uma motocicleta e é roubada. Compra-se uma televisão e ela é roubada. Quando o cidadão brasileiro não é assassinado. A gente tem 44 mil homicídios por ano no Brasil. A gente vive padrão de guerra civil. E a gente faz de conta que essa realidade não existe. E boa parte desse contexto ocorre, presidente, por conta da impunidade no Brasil. Se fomenta a prática criminosa no Brasil por conta de legislações que muitas vezes são frouxas e a interpretação dela é mais frouxa ainda por parte do Judiciário do Brasil. Ou a gente cria mecanismo para combater o crime de forma dura, efetiva, encarecer o custo do crime no Brasil, ou a gente vai ter cada vez mais as famílias sitiadas, ilhadas, isoladas e o crime tomando conta do país. O crime organizado, as facções, PCC, Comando Vermelho, dominando territórios, aliciando jovens e a situação da população cada vez mais desesperadora. Por isso eu defendo de forma muito clara e objetiva que o Brasil possa se alinhar às principais democracias do mundo, até as ditaduras socialistas, como foi dito ontem por Nicolas Ferreira, Cuba, China, praticam maioridade penal inferior a 18 anos. E o Brasil insiste com uma maioridade de 18 anos, tendo como base a lógica de que o jovem que pratica o crime, ele não pode ser punido. Eu avanço mais e pretendo, inclusive, discutir esse tema no âmbito da comissão especial. Vamos definir que o jovem que praticar um crime estiver entre 16 e 18 anos, ele vai cumprir pena em presídios separados de jovens maiores de 18 anos e também separados, segregados daqueles jovens menores de 16 que continuarão cumprindo regime socioeducativo. Defendo mais que a gente possa submeter a referendo popular essa proposta de emenda à Constituição, que tanto temor tem a esquerda. Por que não levar a referendo popular? Eu sei que no Brasil hoje o sistema democrático ele está deturpado, distorcido, tem uma hipertrofia
por parte do Poder Judiciário. Tudo hoje termina caindo e terminando no Supremo Tribunal Federal. Já há defesas aqui que entendem que isso seria inconstitucional, e não é inconstitucional. Então, para a gente evitar um debate ainda mais ampliado, até de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu defendo a tese de que essa PEC ela seja referendada pela população brasileira. E a gente vai acompanhar o resultado final. Ampla maioria da população brasileira vai respaldar a redução da maioridade penal. As pesquisas indicam aí claramente mais de 80% de adesão à tese e, evidentemente, que a gente vai ter essa aprovação de forma acachapante por parte do eleitorado brasileiro. Então não é questão de vingança, não é questão de solução mágica, é questão de endurecer e tornar algo que seja compatível com as principais democracias do mundo, reduzir a maioridade penal. Isso é uma distorção absurda. O jovem de hoje tem muito mais conhecimento do jovem de 20, 30, 50 anos atrás. Ele é pleno consciente das suas atitudes, da sua condição de cidadão, posição divergente da grande maioria da população brasileira. Acompanhamos recentemente crimes bárbaros sendo praticados, como recentemente no Rio de Janeiro, onde jovens se uniram até a um maior de idade para estuprar uma outra jovem. O estupro coletivo, o mesmo ocorreu em São Paulo. Assassinatos brutais praticados por jovens menores de 18 anos e maiores de 16. E esses jovens passarão, no máximo, 3 anos cumprindo regime socioeducativo. Isso é justo, gente? Isso é aceitável que alguém que tira a vida de outra pessoa de forma brutal, que estupra coletivamente mulheres, jovens, seja punido de forma aleatória, mas ser punido por ter tirado a vida de outra pessoa é o básico numa sociedade democrática. Ele tem que ser punido, tem que servir de exemplo, tem que servir de referência para que aquele ato não seja, mais uma vez, repetido, multiplicado em desfavor da nossa sociedade. Então, eu defendo, presidente, de forma muito clara e objetiva, que a gente possa aprovar essa proposta de emenda à Constituição Federal, a admissibilidade, a constitucionalidade, avancemos para a comissão especial e, naturalmente, possamos oferecer à sociedade brasileira a resposta que ela quer, que é a redução da maioridade penal para 16 anos. Agradeço, deputado Mendonça. Deputada Sâmia Bonfim. Agora foi. Obrigada, presidente. Bom, primeiro que essa PEC, eu estava dando uma lida, inclusive, no texto original, que foi alterado pelo relator, ela é, sim, uma aberração jurídica. Eu sei que isso já foi dito, mas é importante reafirmar. O texto original, que já era ruim, ele era menos pior do que esse. Por quê? Porque, ao menos nele, tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista cível, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é. Então, do ponto de vista de direitos, como, por exemplo, para adquirir um imóvel, para prestar concurso público e assumir um cargo público, para ser votado, não pode, é acima de 18 anos. Agora, para ser preso e tratado como adultos, essa PEC está dizendo que pode. Isso não tem nenhum paralelo jurídico no Brasil, para nenhuma outra área, para nenhum outro tema. Isso aqui não é uma inovação, é, portanto, uma aberração jurídica. E traz, sim, insegurança jurídica, inconsistências. E tem uma segunda consequência para isso. Porque as crianças e adolescentes são tratadas no âmbito do ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente.
A partir dessa legislação nova que vocês estão querendo criar, eles seriam tratados pelo Código Penal no que diz respeito a infrações, né, a conflitos com a lei. Então não seria mais pela vara da infância, mas seria pela vara criminal e a vara de execução criminal. Só que se uma adolescente, porque a gente está falando de meninos, né, de homens, mas também de mulheres, se ela, por exemplo, for vítima de estupro, chegar grávida no sistema penitenciário, ou se ela for vítima de estupro lá dentro, será a vara criminal e de execução criminal, ou será a vara da infância, que vai tratar sobre os casos que dizem respeito às possíveis violações que esse ou essa adolescente vão sofrer. E eu não vou nem perguntar para o relator qual que é a saída que ele dá para isso, porque eu tenho certeza que ele não faz a menor ideia da discussão que nós estamos travando aqui, ainda que aqui seja a Comissão de Constituição e Justiça, porque não tem nenhum compromisso com responsabilidade jurídica, constitucional, que a princípio é o papel, inclusive, dessa nossa CCJ. A única resposta que ele vai saber dar, porque foi a única resposta que todos eles deram, é: bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Agora, ir para letra daquilo que está escrito, está sendo proposto e que ele mesmo supostamente formulou para a defesa na CCJ da Câmara dos Deputados, ele não vai responder. E se tiver resposta, é importante que nos dê posteriormente, no momento de observações por parte do relator, porque simplesmente o texto que ele apresentou para a nossa CCJ tem essa construção de aberração jurídica. E veja você, a Comissão de Constituição e Justiça está avançando com um texto que é uma confusão, uma aberração que não encontra paralelo e que, portanto, é ilegal, inconstitucional e que não para em pé se for depois questionado do ponto de vista jurídico, que é o que vocês tanto reclamam que nós fazemos circunstancialmente, mas não nos dão outra opção, à medida em que não respeitam a própria legislação nem a Constituição Federal Brasileira. Mas boa parte dos argumentos aqui partem do pressuposto de que, com a entrada desses jovens no sistema penitenciário e não mais no sistema socioeducativo, teríamos, portanto, uma punição mais severa e à altura dos crimes, né, das infrações que eles cometeram. Mas isso é uma mentira. Os dados indicam que isso é uma mentira. Dados do Ministério da Justiça e de Segurança Pública do presidente Lula, mas também os dados obtidos a partir do governo Bolsonaro, que é o governo que eles defendem. Porque o índice de reentrada no sistema socioeducativo é de 23%. Portanto, pessoas que cumpriram pena saíram, 23% retornam, voltam a cumprir pena por outro crime que cometeram. Já no sistema prisional é de 42%, portanto, quase o dobro. Portanto, não há maior efetividade de pena no sistema prisional, ao contrário. Aquele que ingressa no sistema prisional, muitas vezes, porque cometeu, claro, sim, um crime específico, alguns não, afinal de contas, boa parte dos presos brasileiros são presos provisórios, que não tiveram acesso à defesa e ainda não foram julgados, mas já se encontram no sistema prisional. Eles, ali dentro, eles se aliciam ao crime organizado. Muitos não entram como parte do crime organizado, mas até por uma questão de sobrevivência, se aliciam ao crime organizado, das diferentes facções. E aí, quando deixam o sistema prisional, claro, aprimoram, se profissionalizam em práticas que eles cometeram anteriormente. Mas talvez seja exatamente isso que alguns parlamentares aqui presentes queiram. Que esses jovens, que muitas vezes já não têm oportunidade na vida, não têm uma estrutura familiar que os acolha, lhes garanta segurança, carinho, que vivam, né, a adolescência como deveriam viver e não cometendo crimes, que muitas vezes não têm acesso à educação de qualidade, cultura, esportes, direitos, parem mesmo nas mãos do crime organizado para que se profissionalizem e cometam crimes contra a sociedade cada vez mais atrozes. É claro que quando a gente vê um adolescente cometendo um crime gravíssimo, chocante, isso choca e revolta, porque não é ali que a gente gostaria de vê-lo. A gente gostaria de vê-lo brilhando, sendo um adolescente com direitos e com possibilidades, como todas as crianças e adolescentes têm direito. Afinal de contas, é o que diz a Constituição. Criança é prioridade absoluta.
Adolescente também. Então, ele deveria estar sendo resguardado pelo Estado, pela família, e esse Congresso Nacional, honestamente, deveria estar se dedicando para isso, para identificar onde é que nós falhamos para que existam tantos jovens cometendo crime e não sentados no banco das escolas. Mas não. A partir do diagnóstico de que há uma falência, né, para conseguir garantir, de fato, direitos para os jovens, e eles acabam caindo no mundo, de alguma forma, algum crime de maior ou menor potencial ofensivo, o que, que se faz? Bom, bota ali no sistema penitenciário para que ele se profissionalize e seja parte das facções criminosas que dominam hoje os presídios brasileiros. E a gente está falando de casos que são graves e são chocantes. Parece e dá a impressão de que a maioria das infrações cometidas pelos adolescentes são de crimes assim gravíssimos, mas eles são menos de 0,5% dos crimes cometidos pelos jovens, pelas infrações. 0,5%. E aí o que está se propondo aqui? Que haja toda uma alteração no tratamento que é dado para todo e qualquer adolescente que cometer qualquer tipo de crime, seja de maior ou menor potencial ofensivo, que ele não deve mais responder pelo ECA, mas sim pelo Código Penal, não mais pela vara da infância, mas sim pela vara criminal e pela vara de execução penal, por causa de 0,5% de adolescentes. Todos os demais. E quais são todos os demais? São considerados, enquadrados no crime de tráfico de drogas, os chamados aviõezinhos, senhoras e senhores. E sabe qual que vai ser o efeito dessa PEC, caso ela seja aprovada? Os aviãozinhos vão ser cada vez mais jovens. Porque aqui ninguém vai estar combatendo o crime. Vai estar atuando na ponta do iceberg, que é não saber mais o que fazer e botar ele ali atrás da jaula. O tráfico de drogas, as facções, elas vão buscar jovens ainda mais jovens. Se hoje é 16 anos, vai ter 14. Vai ter 12. Aí vai ter um gênio que vai dizer, não, então a redução tem que ser para 14. A redução tem que ser para 12. Aí você busca um menino de 10. Aí você busca um menino de 9. Daqui a pouco vão querer que criancinha esteja atrás das grades, porque não estão enfrentando a lógica do tráfico e do porquê que eles aliciam as crianças e os adolescentes para que façam esse papel. Estão botando ele atrás da cadeia, porque ninguém conseguiu resolver a vida desse adolescente. Aí tem um gênio que resolve o quê? Botar ele ainda mais em contato para que seja um faccionado e para que aí sim siga reproduzindo o horror, a morte e a violência na sociedade brasileira. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro tem uma ocupação de 150%. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal considerou um estado de coisas inconstitucional. E aqui, os supostos liberais... Presidente, por gentileza, presidente, pela ordem, presidente, está um barulho muito difícil, é complicado a gente conseguir manter a nossa fala enquanto tem um ambiente que é tão desrespeitoso diante da fala de uma colega parlamentar. Deputados, vamos fazer silêncio para a deputada poder terminar seu pronunciamento. Obrigada, presidente, porque é uma discussão muito importante, né? A gente não pode tratar como se fosse a feira da fruta. Mas eu dizia que já há uma ocupação de 150% das penitenciárias brasileiras, um estado de coisas inconstitucional, e, na prática, o que eles estão propondo é que haja mais pessoas que entrem dentro desse sistema penitenciário. E eu quero saber, para os que se dizem ultraliberais, os reis da responsabilidade fiscal, que questionam todo e qualquer projeto, inclusive para enfrentar a violência contra a mulher, eu vi isso há 3 semanas aqui nessa mesma CCJ, não pode porque tem custo. Não pode porque vai ser gasto para o governo. Vocês já pararam para pensar nos custos dessa proposta que vocês estão fazendo? Óbvio que não. Mas se não pararam para pensar, eu vou ali dar uma pequena elucidada para vossas excelências. Vai ter impacto sobre o Ministério Público Estadual. Novos promotores criminais, promotores novos de execução penal, equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais e peritos de apoio, que é o que há no sistema penitenciário. E se houver mais pessoas ingressando no sistema penitenciário, por lei é necessário que haja mais contratação, concurso público, gasto, para que essas pessoas possam trabalhar para dar conta dessa nova massa de encarcerados que vocês estão propondo. Contratação de defensores públicos, criação de novos núcleos criminais, ampliação de equipes técnicas e atendimento de estabelecimentos penais. Impactos também sobre a máquina da segurança pública, porque serão novos inquéritos policiais, prisões em flagrantes, investigações criminais, audiências de custódia, cumprimento de mandato judicial,
Também sobre a Polícia Civil, mais delegados, escrivães, investigadores, agentes policiais, peritos criminais, mais impacto na Polícia Científica, com médicos legistas, papiloscopistas, técnicos forenses, também no sistema prisional, mais construção de unidades, que ao menos o deputado Mendonça Filho aqui explicitou que é a vontade dele fazer dinheiro prendendo gente, é disso que se trata, reformas estruturais, criação de alas específicas, aquisição de equipamentos, ampliação de pessoal de policiais penais, equipes de saúde, psicólogo, e assim, aí vão me dizer, se eu questionar, né, se fizeram aquilo que diz a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara, que é fazer um custo, uma estimativa orçamentária e qual o impacto que vai ter esse projeto, porque isso também alegam para a gente o tempo todo. Qualquer projeto que a gente propõe aqui fala, não pode tramitar porque vocês não fizeram o cálculo, não tem uma estimativa. Aí você vai lá e pede para a consultoria, faz o que tem que ser feito. Agora, isso aqui, minha gente, vai ter um impacto bilionário, no mínimo, nos cofres públicos. Mas nenhum dos supostos liberais, os reis da responsabilidade fiscal, os grandes administradores do país e do mundo se deram conta do rombo que eles vão criar nas contas públicas. Por quê? Porque o que está acima de tudo isso, da lógica do jurídica, da aberração que vocês vão criar, da lacuna legal de serem duas varas distintas, tratando da mesma pessoa, de ser uma mesma pessoa, do ponto de vista sendo tratado como adulto, do outro ponto de vista sendo tratado como um adolescente, de um lado sendo tratado pela vara criminal e do outro pela vara da infância, além de todas as confusões, do ponto de vista que justifica e não se justifica, porque se pune menos, né? Aliás, a efetividade da punição é menor, como os dados, inclusive do governo Bolsonaro, explicitam, porque o cálculo é gigantesco. Então, por que, afinal de contas, estão botando isso para votar hoje, sendo que esse projeto é do ano de 2015? A gente está falando de uma lacuna temporal imensa e que, inclusive, eles foram governo, presidente da República, e não trabalharam, não utilizaram o seu peso de governo, que eles sabem muito bem do que eu estou falando, para poder garantir que esse projeto fosse aqui aprovado, assim como não buscaram os Estados Unidos, que engraçado, né, para considerar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, enquanto eles podiam, quando eram da presidência da República. Estão fazendo isso agora. Deve ser porque sabem quais são as intenções do Trump sobre a América Latina, né, de dominação, de uma lógica imperialista, inclusive de guerras e de ataques, que é isso que eles gostam de fazer, é trabalhar com a lógica do medo e do pânico moral. E aí eu repito o que eu já disse na minha intervenção anterior, é porque a eleição está chegando e porque eles vão perder, minha gente. O Flávio está derretendo nas pesquisas eleitorais, porque o Bolsomaster é uma bomba que explodiu e não dá para catar as pólvoras, não dá para retroceder. A pesquisa que saiu no dia de hoje evidencia isto. O buraco é muito mais embaixo, tem muito mais coisa, e vocês sabem bem disso, e vai parar, e não vai parar de ser divulgado. E não tem como recuperar em tão pouco tempo uma popularidade perante a sociedade brasileira e tampouco apresentar propostas efetivas, concretas e objetivas para enfrentar o problema da falta de segurança pública e do crime no Brasil, e apelam para propostas populistas, que se trata de uma aberração jurídica, de uma inconsistência do ponto de vista orçamentário e que só serve para jogar para a plateia. Não é responsabilidade com nenhuma das vidas perdidas, com nenhuma das jovens que foram estupradas ou com nenhum dos animais que são maltratados, que são os exemplos que vocês trouxeram aqui. É pura e simplesmente populismo penal, jogar para a plateia, pânico moral e irresponsabilidade com o que diz a Constituição Federal Brasileira. Obrigada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!